Tonight, Gotham's relying on one man to save us all. Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist, eu sou o professor Herbert e agora a gente vai resolver o Provão Paulista de 2024 do primeiro ano, o SARESP aí do primeiro ano da prova de Física. Então a primeira questão, que é a questão 25 da prova 4, então a gente só muda aí a ordem das questões, mas é a primeira questão de Física. É uma questão que se trata de cinemática velocidade média, que é a primeira coisa que a gente estuda lá, quando a gente começa a estudar física, no primeiro ano a gente estuda velocidade média. Então, vamos lá. O canoísta Isaquias Queiroz, de 30 anos, conquistou a medalha de prata no C1 1000 metros, nas Olimpíadas de Paris. Essa é a sua quinta medalha em Jogos Olímpicos. Em Tóquio 2020 ele foi campeão nessa mesma prova, C1 1000 metros. E aí ele explica, né? Ó, o C vem de canoa, o 1 se refere ao número de atletas por canoa e o 1000 a distância da prova. Então ele dá essas informações aí que na verdade para a gente só vai ser importante esse 1000 metros, né? O que é o 1000 metros? 1000 metros é a distância que ele correu, que é o ΔS na nossa formulinha ali, quando a gente vai calcular a velocidade média. E aí embaixo ele dá o tempo, supondo que Isaquias completou a prova com o tempo de 3 minutos e 45 segundos. A velocidade média empregada pelo atleta nessa prova em metros por segundo foi um valor. Aí ele não deu o valor exato ali nas alternativas, né? Então a alternativa A inferior a 4, entre 6 e 7, entre 5 e 6, superior a 7 ou entre 4 e 5. Então porque vai dar realmente um valor quebrado ali. Então não precisaria fazer a conta exata, né? A gente no começo da conta ali já dá para saber. Mas vamos lá. Então a gente tem que calcular a velocidade média em metros por segundo. Então a gente tem que passar o espaço, o ΔS para metros, aí já está em metros, né, o 1000 metros. E a gente tem que passar o tempo para segundos, então a gente tem que converter aí esse 3 minutos e 45 segundos só para segundos. E aí isso é relativamente fácil, porque a gente sabe que cada minuto tem 60 segundos. 3 minutos vai ser 60 mais 60 mais 60, ou 60 vezes 3, que vai dar 180 segundos. Mais os 45 segundos, que é 3 minutos e 45, então vai ficar 180 mais 45, que vai dar 225 segundos. Esse é o nosso ΔT, o nosso tempo, o intervalo de tempo com que ele correu aí 1000 metros. Então, para a gente calcular a velocidade média, é só a gente dividir o espaço pelo tempo. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. E aí é só a gente dividir então 1000 por 225. E aí a gente chega no resultado de 4,4 metros por segundo. E aí a resposta é a letra E, né? Entre 4 e 5 metros por segundo. Então essa daí eu acho que foi a questão mais fácil da prova. Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist, eu sou o professor Herbert e agora a gente vai resolver a segunda questão de Física do Provão Paulista de 2024 do primeiro ano do ensino médio, SARESP de 2024. Então vamos lá, a gente está trabalhando cinemática e ele deu uma questão que envolve lançamento oblíquo, né? Aquele lançamento que faz aquela parábola. Porém, a parábola não começou do chão e caiu, né? Ele lançou de uma certa altura, como a gente vê ali, e aí essa bola caiu. Então vamos ler o exercício aí. O professor de física apresentou aos alunos a seguinte situação: um projétil de massa m, então projétil é a bola ali que está sendo lançada, né? Foi lançado horizontalmente, então ele foi lançado assim, né? Paralelo ao chão, né? Aqui está o chão, foi lançado paralelamente. Horizontalmente de uma altura h. Então ele falou
uma altura H ali, ele não especificou a altura, tá? Mas a gente pode ver no desenho ali para a gente observar a altura. Em relação ao solo, com velocidade inicial V0, então ela tem uma velocidade inicial. O alcance desse lançamento foi x1, então a gente pode ver ali no desenho onde foi o alcance. E o tempo foi t1, então ele demorou tantos segundos para atingir o x1 ali, para se deslocar no eixo x ali. Considere que a aceleração da gravidade é g, né? Então a gente sabe que aqui na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, mas a gente nem vai precisar usar isso, essa é uma questão conceitual, tanto que ele não deu nenhum número aí, né? Mais conceito mesmo. E a força de resistência do ar é desprezível, então desconsidera aí, não existe resistência do ar. Em seguida, o professor incluiu um alvo x2 e propôs um desafio aos alunos: escolher uma única variável para aumentar o alcance do projétil e atingir o alvo. Então, o que acontece? Ele colocou um alvo mais para frente, né, um alcance maior, então a bola tinha caído aqui, agora ela vai ter que cair mais para frente, né, lá no x2. As variáveis disponíveis são a altura de lançamento do projétil, a massa e a velocidade inicial do projétil de lançamento. Então o aluno ele vai ter que escolher uma dessas variáveis para ele modificar e a bola conseguir ir mais longe. Então, por exemplo, se ele aumentar a altura, será que ele vai conseguir jogar o projétil mais longe? E se ele aumentar a velocidade inicial, ele vai conseguir jogar lá? Ele vai ter que escolher uma das duas. Ou ele vai ter que mudar a massa, deixar ali aquele objeto mais pesado, menos pesado. Então, essa aí é a questão. Então, o que a gente... Primeiro, né? As equações que envolvem o lançamento oblíquo são umas equações até meio feias, né? Meio chatinhas. A gente tem duas equações. A do alcance, que vai ser essa, que é o que importa pra gente, e da altura. Só que a altura é quando ele sai do chão. A gente saber, por exemplo, a altura máxima. No caso aí, ele já está na altura máxima, ele só vai cair, né? Então, a equação que a gente tem que ver aí é a equação do alcance, que é essa equação aqui, que é o x, que é o que a gente quer descobrir, é igual a V0 vezes cosseno do ângulo, então vai depender do ângulo. Por exemplo, se o cara tacar a bola assim, de um jeito, a bola vai cair em um lugar. Se ele tacar assim, vai cair em outro lugar. Se ele tacar assim, vai cair em outro lugar. Então, vai depender desse cosseno desse ângulo aí, cosseno de θ, vezes o tempo. Né? Então vai depender do tempo ali. Quanto mais tempo aquela bola demorar para cair, mais longe ela vai cair, tá certo? Então é isso que diz essa fórmula. Porém, é meio difícil a gente descobrir só pela fórmula. A gente descobre que o V0 tem a ver ali, ó. O V0 está na fórmula, ou seja, a velocidade inicial, se você jogar com uma velocidade inicial maior, realmente ela vai cair mais longe, né? Só que não tem essa alternativa aqui, né? Quando a gente olha as alternativas, ó, que fala da velocidade inicial, ó, a B, né, ó, diminuir a velocidade de lançamento. Então é errado. Pensa, se você joga com uma velocidade inicial menor, ela vai cair antes, né? Eu posso mostrar aqui no simulador, por exemplo, uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. Ela vai cair ali. Se eu aumentar, por exemplo, para 30, aí ela vai dobrar, vai lá para frente. Se eu diminuir para, sei lá, para 10, aí ela vai cair antes, tá certo? Então, a velocidade inicial, essa daí tá errada porque ela realmente faz diferença, porém, a B aí diminuir a velocidade de lançamento. Não, é o contrário, teria que aumentar. Essa seria uma das variáveis que o aluno iria acertar, só que aí não tem essa alternativa. Aí, aumentar a altura de lançamento. Aí já complica um pouco, por quê? Porque a equação que vê a altura é a equação que vê a variável y. E nessa equação, que é a equação mais chata, né, que é essa equação maior zona aqui, ela leva em consideração a altura, que é o y0. Porém, a gente não está calculando a altura, a gente está calculando o alcance. Então a gente teria que fazer as contas com essa equação, achar o tempo que ele chegaria no final,
né? E depois trocar esse tempo na equaçãozinha anterior lá para a gente ver o alcance. Porém, não vai dar para a gente fazer isso na prova, nem daria para fazer isso. Até porque ele não deu valor nenhum, então seria mais na teoria mesmo aí, né? Então aqui, então imagina, você está jogando um objeto, se você joga ele mais alto, ele vai chegar mais longe. Então, realmente, ó, eu vou mostrar aqui no simulador, se eu jogo de uma certa altura, ele chega, ele tem um alcance. Se eu aumento essa altura, o alcance dele vai ser maior. Tá? E é quase intuitivo essa daí. Então era uma questão difícil assim, porém, se você fosse pela intuição ali, você acertaria, né? Ah, então é a letra A. A C fala diminuir a altura de lançamento. Não, é o contrário, né? Aí a D e a E poderia dificultar. Por quê? Porque ele fala assim, aumentar a massa do projétil, e aí ele fala diminuir a massa do projétil. Aí o aluno poderia pensar, se o objeto for mais leve, ele vai chegar mais longe. Só que esse raciocínio não está totalmente errado. Só que as variáveis que ele colocou aí, quando a gente fala de lançamento oblíquo, de cinemática, né? Quando a gente fala de cinemática, por exemplo, velocidade média, a gente não leva em consideração as forças, né? E o que mexe com isso, com massa, é força, né? Por exemplo, um objeto com uma massa maior, ele ia precisar de mais força para ser lançado, tá certo? Só que ali ele já deu a velocidade inicial, ele já foi lançado com uma velocidade inicial. Então, realmente, um objeto com a massa maior, o carinha precisaria fazer mais força para lançar com uma velocidade inicial maior, realmente. Mas a gente não está falando de força. E quando a gente fala de cinemática, a gente esquece. A gente já adota uma velocidade inicial. Então ele já tem uma velocidade inicial, independente da massa. A gente não pensa na massa. A gente só vai pensar na massa lá na dinâmica. Lembra quando a gente vai falar das leis de Newton, força igual a massa vezes aceleração? Essa é a diferença, inclusive, quando a gente começa a estudar. A mecânica ela é dividida entre a cinemática e a dinâmica. A cinemática se estuda o movimento sem se importar com as causas, com força, com massa, né? Por exemplo, um carro vai viajar, a gente quer saber em quantas horas ele vai chegar daqui de São Paulo a Santos, por exemplo. A gente calcula isso daí, a velocidade média, quilômetros por hora, e converte para metros por segundo, o tempo, o espaço, é isso. A gente não pensa no tamanho do carro, a gente não pensa na massa do carro, no peso do carro, no motor do carro. Isso daí fica já para o estudo da dinâmica. E no caso do lançamento oblíquo é isso que acontece. Então a massa aí a gente não vai interferir, tá certo? Então a alternativa correta era aumentar a altura do lançamento. Bem-vindos ao canal Física Zeitgeist, eu sou o professor Herbert e agora eu vou resolver a terceira questão do Provão Paulista de Física do primeiro ano do ensino médio 2024, o SARESP, né, de 2024. Então, essa questão eu achei uma das mais difíceis aí, porque ela vai envolver um monte de coisa, ela vai envolver potência, trabalho, velocidade, aceleração e a equação da aceleração do movimento uniforme variado, que é aquela equação que a gente conhece como a equação do sorvetão. E a segunda lei de Newton ainda. Então vai envolver um monte de coisa só nesse probleminha aí. Então vamos lá, vamos por partes aí que a gente consegue resolver. Mas era uma questão complicada aí, até porque o pouco tempo que a gente tem numa prova dessa para resolver cada questão, eu acho desnecessário eles passarem uma prova desse tipo aí, né? Uma questão desse tipo, mas vamos resolver ela, a gente consegue resolver aí com tranquilidade, com tempo, né? Na prova era um pouquinho mais difícil, mas aí agora dá pra gente aprender direitinho. Então olha só, certo carro elétrico vendido no Brasil tem, segundo o fabricante, motor de 75 cavalo vapor. Então ele deu a potência do carro em cavalo vapor, 75. Aí ele deu a massa do carro, né, com massa de 1.200 kg. Esse carro consegue variar a velocidade de 0 a 108 km por hora. Na verdade era quilômetros por hora e eles erraram, né? Então de 0 a 108 velocidade é quilômetros por hora. Quilômetro não é velocidade, é espaço, né? Eles erraram essa daí. Poderia até
entrar com um recurso, mas enfim, ele variou a velocidade de 0 a 108 km por hora em 15 segundos. Então ele deu a variação da velocidade, deu o tempo. Aí a gente já vai ter que calcular a aceleração, mas espera aí. Então vamos lá. Admitindo, aí ele falou, como ele deu a potência em cavalo-vapor, ele já está mostrando como converte para watts. Então, 1 cavalo-vapor é igual a 750 watts. E ele também já converteu a velocidade de quilômetro por hora. Então, aquele 108 km por hora, ele foi de 0 a 108, ele foi 108 km por hora é igual a 30 metros por segundo. Aí já facilitou porque você não precisaria converter, né? Porque quando a gente calcula a aceleração, geralmente é metro por segundo ao quadrado a aceleração, né? A gente dificilmente usa outra unidade de medida. Até a aceleração da gravidade, quando vocês usam, né? O G é quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, sempre a aceleração é essa unidade de medida. Então, quando a gente vai calcular a aceleração, geralmente 99% das vezes a gente tem que converter de quilômetro por hora para metro por segundo. Aí ele já fez para você. Tá? O valor absoluto da diferença entre a potência prometida pelo fabricante e a potência desenvolvida no teste de aceleração é de aproximadamente, então, ó, ele deu uma potência que é 75 cavalo-vapor, tá? E aí a gente vai ter que calcular a potência dele realmente pela fórmula da potência, utilizando esses valores que ele deu aí, e aí a gente vai comparar uma com a outra. Então, vamos lá, vamos por partes. Então, primeiro a gente tem que lembrar potência. Potência é o trabalho realizado no tempo. Então, por exemplo, aqui eu vou puxar alguma coisa, eu vou puxar uma carroça, né? Eu estou puxando aqui uma carroça. E eu estou deslocando essa carroça, então eu estou fazendo um trabalho, né? E esse trabalho vai ser a minha força vezes o deslocamento, tá? Isso é trabalho. E aí a força a gente vai ter que descobrir com a segunda lei de Newton. E a distância a gente também vai ter que descobrir pelo sorvetão. E como a gente quer a potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Porque trabalho é energia, né? Trabalho é energia que eu gastei para puxar aquela carroça, por exemplo. E aí, a energia, a potência é o tempo. Então, por exemplo, se eu para puxar essa carroça 1 metro, eu vou demorar 2 dias, eu sou pouco potente. Né? A minha potência é baixa, eu gastei pouca energia, né? Porque eu demorei 2 dias para puxar essa carroça. Agora, se eu puxo em 5 segundos, quer dizer que eu fui mais eficiente, a minha potência é maior. Então, a potência mede isso daí. Então, no caso aqui, a gente vai ter que calcular aí, então, a potência vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Então, o trabalho vai ser a força vezes a distância dividido pelo tempo. E aí a gente precisa então calcular a força. E aí a gente vai ter que recorrer lá à segunda lei de Newton, porque ele não deu a força aí. Porém, ele deu a massa do carro e ele deu a aceleração. Ele não deu diretamente, mas é fácil a gente calcular. Por quê? Porque ó, o carro foi de 0, ele deu a variação da velocidade. De 0 a 108, que ele já falou que é 30 metros por segundo, 108. Então ele foi de 0 a 30 em 15 segundos. Então a aceleração é muito fácil. Aí a variação da velocidade é 30, de 0 a 30, em 15 segundos o tempo. Então é só dividir a variação da velocidade pelo tempo. Então vai ficar 30 dividido por 15. Então a nossa aceleração é 2. 2 o que? Metros por segundo ao quadrado, tá? Então a gente achou a aceleração. E aí a gente tem que lembrar que força é igual, segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Então a gente tem a aceleração que é 2, a massa é 1.200, então força vai ficar 1.200 vezes 2, que vai dar 2.400 newtons, né? Então a gente já tem a força e só tem a força por enquanto, né? E aí agora a gente tem que achar a distância. A distância, ele deu a aceleração. A gente acabou de descobrir a aceleração, mas ele não deu a distância, ele não falou quanto esse carro andou. Então a gente precisa achar essa distância através da equação do sorvetão, tá? É difícil de outra maneira, é a equação do sorvetão. Então a gente tem lá, sorvetão é igual a S0, que é o espaço inicial, mais V0, que é a velocidade inicial, vezes T, mais
AT ao quadrado sobre 2, tá? Então, o espaço, que é o espaço percorrido, que é o que a gente precisa aí, o deslocamento, né, que esse carro andou em 15 segundos, esse deslocamento, para a gente calcular esse S, tem que ser S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Só assim que a gente consegue descobrir. E aí a gente vai desmembrar então essa fórmula aí. Então S0, vamos partir do zero. Ele partiu do zero e ele foi até a distância, tá? Então S0 a gente já anula aí, é zero. Some da equação. A velocidade inicial ele falou que é zero também, então essa segunda parte aí também some, né? Então vai ficar V0 vezes o tempo. Como o V0 é zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então some ali aquelas duas. Só vai ficar agora a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tá? A aceleração a gente tem, o tempo ele deu que é 15 segundos, e aí é só a gente fazer conta. Então vai ficar a aceleração, que é 2 vezes 15 ao quadrado dividido por 2. Que vai dar aí então, além de toda essa complicação, ainda tinha continha que vocês precisariam ficar fazendo na unha ali, né? Então, se você colocar aí, o deslocamento vai dar 225 metros, tá? Então agora, para a gente calcular a potência, a gente tem já a força que a gente calculou, a gente tem o deslocamento e o tempo é esse próprio 15 segundos aí. Aí é só fazer mais uma conta. Então vai ficar a força que a gente tinha descoberto, 2.400, que é a força, vezes a distância que a gente acabou de descobrir, que é 225 metros. Então fica 2.400 vezes 225 dividido pelo tempo, que é 15. Então mais uma conta chatinha de fazer ali, e no final a gente teria 36.000 watts, tá? E é essa potência que a gente vai ter que comparar lá com a potência de 75 cavalos. Aí a gente ainda vai ter que converter. Por quê? Porque ele falou que 1 cavalo vapor é 750 watts. Então, o prometido de fábrica é 75 cavalos vapor. Então é só a gente fazer 75 vezes 750. Aí a gente tem ali a potência prometida pelo carro é de 56.250 watts, tá? E a potência que a gente calculou é de 36.000, então a gente já pode ver que é menor, né? 36.000 para 56.250, ele quer saber a diferença. Então é só a gente subtrair aí, mas vamos ver se nas respostas alguma facilitava. A gente já viu que ele entregou menos do que ele prometeu, né? Então, é só fazendo a conta mesmo para saber. Então, de 36.000 para 56.250 dá 20.000 ali, né? 20.250. Então aí colocou aproximadamente ali na resposta, letra D, aproximadamente 20.000 watts. Então essa daí era uma questão complicadíssima. Então essa questão é uma questão que fala de força elástica. Então ela não é tão difícil, é só a gente lembrar a formulinha da força elástica lá, que era força elástica igual a Kx, Fel é igual a Kx, K é a constante da mola e X é o deslocamento. Então o que essa fórmula diz? Se você dobra uma mola ou estica uma mola, a força que você precisa fazer para dobrar essa mola, ela vai depender desse K, que é uma constante, que aí vai depender da mola, né? Eles dão esse K geralmente, que é se a mola ela é mais maleável, menos maleável, né? Por exemplo, se ela for uma mola dura, você vai precisar de mais força para esticar ela ou para dobrar. Se ela for uma mola mais mole, aí você precisa de menos força. Então esse K aí vai falar do material da mola, que é um número que eles dão. E vai depender do X. O X é o que? É o quanto você vai esticar ou encolher essa mola. É o deslocamento, tá? Então a força vai ser proporcional ao K e o X. Por exemplo, se você quiser encolher ela bem encolhida, o X vai ser maior e você precisa de mais força, né? Então é isso que diz essa fórmula. Mas vamos lá, vamos ver. Aí ele vai explicar e o gráfico a gente vai ter que
também saber analisar os gráficos ali, mas vamos lá. O gráfico a seguir reúne os dados coletados por um aluno, cujo objetivo é estudar a deformação de 3 molas. Então tem 3 molas, ele está estudando ali, né? Aí ele colocou de cada cor uma mola. E determinar a constante elástica de cada uma delas. Então ele vai ter que determinar a constante elástica dessas molas aí, o K da fórmula. Igual eu falei, Fel é igual a K vezes X, tá? Então ele vai ter que descobrir o K. O que ele deu aí no gráfico? Ó, ele deu a força, então no eixo Y ele deu a força, tá vendo ali? E no eixo X ele deu a deformação, o X. Então ele, Fel é igual a KX, ele deu a força, ele deu o X. Falta o que? O K, que é o que ele pediu pra gente descobrir. E aí vamos lá. A constante elástica da mola que sofre maior deformação, apesar de sujeita às mesmas forças, é... Então a gente tem que ver aqui primeiro, dessas 3, aí a análise de gráfico. Qual que sofreu maior deformação? Se você fosse pela intuição ali, você não iria se enganar, né? Ó, se a gente olha ali no gráfico, a gente vai ver a maior, o verde, né? Ali é o que sofreu maior deformação. Você não se enganaria pela intuição. Mas sem ser intuição, vamos analisar realmente, né? Ó, maior deformação significa o quê? Que o X é maior. O X é o que? O eixo X aqui, ó, ele dá em centímetros, 10 elevado a menos 2 metros. Né? É a mesma coisa que centímetros isso daí. Então daqui, ó, o verde foi de 3 até 10, né? Então ele deformou muito. Então é essa mola que ele está falando, né? Se a gente for ver a vermelha, ele foi de 1,5 para 4, né? Variou para 4 não, para 5, né? 1,5 para 5. Então variou bem menos. Então a mola mais deformada aí foi a verde. Então ela que a gente tem que analisar. E aí ele quer constante elástica. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma força no gráfico e dividir, né? Aí Fel é igual a KX, a gente quer o K. Então vai ficar Fel é igual a K, e aí o X eu vou passar dividindo. Então vai ficar Fel sobre X é igual a K. Então a gente tem que dividir a força pelo X, pela deformação, e a gente descobre o K, que é a constante elástica da mola. Então é só a gente pegar aqui, ó. Eu vou pegar o mais fácil aqui, ó. Força 1, que é lá em cima, força 1 Newton, dividido pelo X, que é 10. Então fica 1 dividido por 10. Só que 10 o quê? Aí a gente não pode esquecer ali, ó, é 10 elevado a menos 2, porque a deformação, ela está qual unidade de medida? Está em centímetro? Não, ela está em 10 elevado a menos 2 metros, que corresponde a centímetro, né? 10 elevado a menos 2 metros é igual a 1 centímetro, mas na unidade aí é em metros, então a gente tem que usar 10 elevado a menos 2 metros. Então vai ficar 1 Newton, que é a força 1, que é o Fel, dividido por 10, que é a deformação, vezes 10 elevado a menos 2, tá? Aí vira uma continha aí de potência de 10. Então ficou lá 1 dividido por 10 vezes 10 elevado a menos 10. Quando a gente tem uma potência de 10 negativa embaixo, a gente pode passar ela para cima positivo. Então vai ficar, de vez de ser 10 elevado a menos 2, vai ficar 10 elevado ao quadrado dividido por 10. 10 elevado ao quadrado é 100, dividido por 10, 100 dividido por 10 dá 10. Então a constante elástica aí é 10, né? Aqui a letra B. Então vamos lá. Essa é uma questão difícil também que envolve aí. A gente vai ter que lembrar de potência, de densidade, e é isso, e de energia potencial gravitacional. Então essas coisas aí que a gente vai ter que lembrar para resolver. Então ele misturou ali vários temas da física para a gente conseguir resolver. Então vamos lá, vamos ler a questão. Localizada na divisa dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, a barragem da usina hidrelétrica de Funil possui 3 comportas. Então aí já é uma coisa que a gente vai ter que ver no final. Então são 3 comportas, né? Tem essa barragem aí.
Então uma usina hidrelétrica tem uma água que ela tem uma queda, é essa queda, né? Então é a energia potencial gravitacional, é a gravidade, então precisa ter essa queda, precisa ter um desnível, uma altura, para que a água tenha essa energia potencial gravitacional e ela caia. Então é essa energia que depois vai virar energia elétrica e precisa dos geradores para converter, mas enfim. Então, e aí ele já deu a altura. A altura desse desnível aí é de 78 metros de altura d'água e capacidade total, então a potência total dela é 216 megawatts. Então aquele emão ali é megawatts, que é de milhão. Mega é 1 milhão, 10 elevado a 6. Então 216 milhões de watts. Essa é a potência. Aí continuando. A vazão de água que se distribui igualmente por cada comporta, então cai a água e ela vai dividir em 3, né? Vai cair em 3 ali. Corresponde ao volume de água que a atravessa em um intervalo de 1 segundo. Então ele falou que a vazão é o quanto passa de água ali em 1 segundo. Essa é a vazão que vai atravessar uma comporta em 1 segundo. Para determinar essa vazão, então ele quer saber o volume que passa em 1 segundo. Quanto de água passa ali na comporta? É isso que ele quer saber. Então, para determinar a vazão, é necessário considerar a relação entre densidade, massa e volume. Em que a massa é resultado do produto da densidade pelo volume. Aí o aluno já ficou louco, né? Então, primeiro, o que é a densidade? A densidade é a massa dividido pelo volume. E aí a gente vai ter que inverter aí, né? Ele falou assim que a gente tem que considerar a relação entre densidade, massa e volume. A massa é o resultado do produto, então ele já está passando para o outro lado. Densidade é massa dividido pelo volume, é só a gente passar multiplicando. A massa vai ser o volume vezes a densidade, é isso que ele está falando, tá? Mas aí assim fica difícil, na hora que a gente começa a fazer as contas já faz um pouco mais de sentido, mas vamos com calma. Então vamos lá. Aí ele deu a gravidade, né, considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele deu a densidade da água, né, a densidade da água é 10 ao cubo, então é 1000, né, quilogramas por metro cúbico. A vazão de água que passa por uma comporta no intervalo de 1 segundo é aproximadamente, então ele quer saber uma comporta. Só que ele deu a potência não de uma comporta, a potência total. Então primeiro a gente vai fazer a conta com a potência total, aí a gente vai descobrir essa vazão total e vai dividir por 3 para a gente saber de uma só, mas vamos por partes. Então a gente tem que lembrar. Então primeiro ele deu a potência. A gente tem que lembrar que potência é o trabalho dividido pelo tempo. No caso aqui, o trabalho, qual que é o trabalho da água que vai cair? É a gravidade. Qual que é a energia que tem ali? A potencial gravitacional. Então, o trabalho vai ser a energia gravitacional dividida pelo tempo. E a energia gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. A gravidade a gente tem, a altura a gente tem, ele deu ali que é 78 metros, e aí a gente tem que descobrir a massa. Como que a gente vai descobrir a massa? Pela densidade, que é o que ele falou ali. Então a gente vai descobrir a massa pela densidade. Então vai ficar assim: potência é igual m vezes g vezes h dividido pelo tempo, tá? Aí a gente vamos começar a substituir esses valores aí. Então a massa a gente não tem. A massa é igual ao volume vezes a densidade. E volume é o que a gente quer descobrir. Então o volume a gente vai continuar com o V ali. Então vai ficar assim, ó. Potência é igual, de vez de ser massa, vai ser volume vezes densidade, que é referente à massa, vezes gravidade, o G, vezes a altura, H, né? Então que a potência seria mgh, que é a energia potencial gravitacional dividido pelo tempo. Como a gente substituiu o m por v vezes densidade, então vai ficar potência igual d vezes g vezes h dividido pelo tempo.
tá? O tempo aí é 1 segundo, então fica mais fácil. 1 dividido por 1 dá ele mesmo, né? Então o tempo a gente pode até sumir com ele aí, mas vamos deixar ele lá. E agora a gente tem que isolar o V, que é o volume que a gente quer. Né, o volume que passa, é isso que ele pediu, o volume que passa em 1 segundo, é isso que ele quer saber, quanto de água passa naquela comporta em 1 segundo, então a gente tem que descobrir esse volume, então a gente vai isolar o volume, então a gente vai passar tudo para o outro lado, então vai ficar assim, a potência já está do outro lado, então a gente vai passar o ΔT para o outro lado, ele está dividindo, passa multiplicando, como é 1, tanto faz, né, que vai ficar multiplicando por 1, então tanto faz, então vai ficar potência vezes 1, né, que é vezes o tempo. Aí a gente tem que passar agora o que ficou do outro lado. O que ficou do outro lado? Ficou a densidade, a gravidade e a altura. E aí a gente passa dividindo. Então vai ficar potência dividido por densidade, dividido por gravidade, dividido por altura. Essa é a conta que a gente tem que fazer para calcular o volume. Aí a potência, ele deu que é 216 milhões, que é 10 elevado a 6, dividido pela densidade, que é 10 elevado a 3, que é 1000, né, dividido por 1000, dividido pela gravidade, que é 10, que ele deu, e dividido pela altura, que é 78. E aí a gente chega num volume de 276. Aí esse é o volume total. Aí ele quer saber só de uma comporta. Então a gente divide por 3, vai dar aproximadamente ali 92 metros cúbicos por segundo. Ou seja, a cada segundo passa 92 metros cúbicos de água. Esse volume que passa. Essa é uma questão encardida aí. Desnecessário colocar uma questão numa prova dessa daí, né? Com tanta conta, com tempo pouco para fazer. Desnecessário, mas agora já dá pra gente aprender. Aí quem errou na prova agora dá para entender. Então vamos lá. Então ele vai falar agora de aceleração de 2 pilotos e aí a gente vai ter que calcular se um piloto vai conseguir ultrapassar o outro naquela pista que ele deu ali o desenho, né? Aquela parte amarela. Mas vamos ler a questão aí. No Autódromo de Interlagos, a reta oposta é a etapa do circuito que permite aos pilotos atingir a velocidade máxima. Isto é, da saída da curva do Sol até pouco antes da curva acentuada para a descida do lago. Eles podem acelerar. Então ele está falando que é aquela parte amarela ali, chama reta oposta. Aquela parte amarela da pista é onde eles chegam com a velocidade máxima. Ali que eles aceleram, se um tiver que passar o outro é ali, tá? Suponha que em determinada corrida, aí agora ele vai começar a dar os dados de cada piloto, né? São 2 pilotos. Então ele falou, suponha que em determinada corrida, o piloto 1 passe ali, né? O piloto 1 saia da curva com velocidade de 70 metros por segundo. Então ele vai começar ali com 70 metros por segundo na pista amarela. E aceleração 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então o legal aí é que ele já deu a velocidade em metros por segundo. Porque como a gente vai calcular a aceleração, quer dizer, como ele deu a aceleração, o cálculo vai envolver a aceleração sempre é metro por segundo ao quadrado. Dificilmente a gente usa outra unidade de medida. É só lembrar da aceleração da gravidade, né? Quanto que é a aceleração da gravidade na Terra? 10 metros por segundo ao quadrado. Quanto que é na Lua? É sempre essa unidade de medida. Então, quando a gente vai calcular a aceleração, a gente precisa da velocidade em metro por segundo. Se ela tivesse km por hora, a gente teria que converter para metro por segundo. No caso aí não precisa, já é uma conta menos, mas vamos lá. Então, a aceleração do primeiro ele deu e ele deu a velocidade inicial. E alguns metros atrás, então tá vindo o piloto atrás. E ele, que é o piloto 2, ele tem a mesma velocidade do outro, então os dois estão vindo, um na frente e outro atrás, com a mesma velocidade, só que aí eles vão começar a acelerar. Um acelerou com 1,5 metros por segundo ao quadrado, e o piloto 2, aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado, maior, ou seja, o de trás vai acelerar mais. Que isso quer dizer que ele vai aumentar a velocidade mais do que esse, ele vai chegar com uma velocidade maior do que esse.
E aí ele decide aproveitar a reta para fazer a ultrapassagem. É isso que a gente vai ter que descobrir, se naquele espaço ali, naquela pista amarela, se ele vai conseguir passar ou não, se é o suficiente. A gente já, se fosse muito distante, com certeza ele ultrapassava, porque a velocidade dele vai aumentar. Ele tem aceleração maior, ele está pisando mais no acelerador, vai passar uma hora. Só que a gente não sabe se vai dar tempo ou não. É isso que eles querem que a gente calcule aqui. No entanto, para que isso seja possível, ele deve fazê-lo antes da posição de máxima velocidade e do início da freagem. Então ele tem que fazer ali na pista amarela, tá? Aí ele vai falar, se na posição máxima, aí ele vai dar a velocidade máxima. Então ele falou, se na posição de máxima velocidade o piloto 1 estava com uma velocidade de 79 metros por segundo e o piloto 2 de 85, conclui-se que a ultrapassagem, então ele quer saber o que, se aconteceu ou não a ultrapassagem e quanto tempo, né? O tempo, ó. Por exemplo, a alternativa A não ocorreu, então a ultrapassagem na alternativa A não teria ocorrido e o piloto 1 passou pela posição de máxima velocidade 1,5 segundo antes. Então a gente tem que ver isso daí, o tempo que... Vamos fazer o cálculo, né? Que aí a gente entende melhor. Então vamos lá. Então a gente tem dos dois pilotos a velocidade zero, a velocidade final, ou seja, a gente tem o ΔV, a variação da velocidade, e a gente não tem o tempo, só que a gente tem a aceleração, ou seja, a gente consegue saber o tempo. O tempo de quê? Dessa variação de velocidade, dele atingir a velocidade máxima. Tá? E ele fala que essa velocidade máxima aí é quando eles atingem lá no final, a velocidade máxima dele vai ser no final da pista amarela. Então é ali, a gente tem que saber em quantos segundos ele atingiu aquilo ali. Se quem chegou primeiro foi menos, né? O tempo vai ser menor, aí a gente vai saber, aí a gente compara. Então vamos lá, vamos por partes. Piloto 1, a aceleração dele é 1,5, né? A variação de velocidade, ele foi de 70 para 79, então a variação de velocidade é 9. E o tempo é o que a gente vai descobrir. Aí a gente coloca na formulinha lá, aquela formulinha a mais comum que a gente começa a aprender física, a gente calcula a velocidade média, Vm igual a ΔS, ΔT, e logo depois a gente calcula a aceleração, que é ΔV sobre ΔT. Ou seja, o que é a aceleração? Você varia a velocidade no tempo, né? Então, no caso aí, vai ficar A é igual a ΔV sobre ΔT. A é 1,5, ΔV é 9 e ΔT é o que a gente quer descobrir. Aí a gente é só isolar o ΔV, passa o ΔT, passa o ΔT para o outro lado, ele está dividindo, passa multiplicando, e aí a gente passa o A dividindo. Então vai ficar o ΔT, vai ser igual a ΔV dividido por A. 9 dividido por 1,5, né? Que aí é fácil. 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, né? Então, 6. Então, 9 dividido por 1,5 dá 6. 6 o quê? 6 segundos. Ou seja, ele conseguiu em 6 segundos chegar lá no final. Agora a gente vai ver o segundo piloto. Em quantos segundos ele chegou lá? Então a gente vai fazer a mesma coisa. A é igual a ΔV ΔT. Agora o A é 2. O ΔV ele foi de 70 para 85, então é 15, ele variou, né? Dividido por ΔT. Aí a gente isola o ΔT, passa o ΔT multiplicando, passa o A dividindo, vai ficar ΔT é igual a ΔV dividido por A. ΔV é 15, o A é 2, vai ficar 15 dividido por 2, 7,5, ou seja, 7,5 segundos. Ou seja, apesar dele ter a aceleração maior, ele não conseguiu. Ele atingiu uma velocidade maior, só que em um tempo maior, né? Ele chegou lá no final em 7,5 segundos, enquanto o piloto 2 chegou antes, em 6 segundos. Então, não houve ultrapassagem e a diferença foi de 1,5, né? De 6 para 7,5. 1,5. Então a resposta aqui, ó. Não, vamos ver. Não ocorreu e o piloto 1 passou pela posição máxima de máxima velocidade 1,5 antes do seu adversário. Então, matou aí a alternativa A. Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu sou o professor Herbert e agora a gente vai resolver a última questão do Provão Paulista de Física de 2024, referente ao primeiro ano do ensino médio
a prova do Saresp, né? Essa prova tão importante. Então a última questão é uma questão mais conceitual, tá? Tem umas formulinhas aí, só que ele não deu números e aí a gente teria que interpretar conceitualmente, lembrando lá da velocidade relativa, de referencial, lá dos primeiros conceitos de cinemática, que são os primeiros conceitos que a gente aprende no primeiro ano, lá quando introduz a física, tá? Então vamos ler a questão aí. Ao analisarmos os tipos de colisão, com base no princípio da conservação da quantidade de movimento, podemos medir a variação da energia cinética durante o choque, pela razão entre a velocidade relativa de afastamento dos corpos depois do choque e a velocidade relativa de aproximação antes do choque. Dois carros, aí ele falou conceitos aí de física, né? De colisão, princípio da conservação de quantidade de movimento, tá? Vamos ver se a gente vai usar isso. Muitas vezes ele escreve um textão que a gente não vai usar para resolver, só coloca para confundir mais, mas vamos lá. Dois carros se movimentam na mesma direção e sentido com velocidade constante sobre a mesma faixa de uma estrada reta, como representado na imagem a seguir. Aí a gente pode ver então os dois carros. Então eles estão indo com velocidade constante, não falou qual que tem velocidade maior ou menor, né? Falou que eles estão andando com velocidade constante, tá? Cada um com uma velocidade diferente, né? Aí ele vai falar agora, o módulo da velocidade do carro amarelo, ou seja, o que está atrás, é maior. Ou seja, uma hora então ele vai bater, tá? Porque a velocidade dele é maior, né? Do que o módulo da velocidade do carro verde. A velocidade relativa de aproximação do carro amarelo em relação ao carro verde antes do choque é descrita em módulo como. Então, é antes do choque, ou seja, aquele texto que ele colocou ali é só para atrapalhar a gente, porque ele falou de colisão, conservação de quantidade de movimento, ele estava falando se chocasse, né? Se choca, aí a gente já tem que estudar uma outra parte da física que são colisões. No caso aí, ele está falando antes da colisão. Aí a gente tem que lembrar do conceito de velocidade relativa, né? Aí para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou colocar a questão da escada rolante. Então vamos lá, tem uma escada rolante, ela tem a velocidade dela. Se você correr subindo a escada rolante, você chega mais rápido do que alguém que está andando, quer dizer, alguém que está parado na escada rolante, não é? Por quê? Porque a sua velocidade vai ser a soma. Vai ser a velocidade é relativa, vai ser a sua velocidade mais a da escada rolante, né? Já a velocidade da pessoa vai ser só a velocidade da escada rolante, então você vai mais rápido do que ela. Então a velocidade se soma, por quê? Porque você está indo junto com a escada rolante, só que você tem a sua velocidade mais a da escada rolante. Se fosse ao contrário, seria negativo, né? Por exemplo, uma pessoa descendo a escada rolante e a escada rolante subindo, ela vai demorar mais, né? Se ela tiver a mesma velocidade da escada rolante, ela nunca vai sair do lugar, é a esteira ergométrica que a gente faz na academia, né? Você vai andando para um lado, ela tá andando para o outro, você tá correndo na mesma velocidade dela e você nunca sai do lugar, tá? Isso aí é velocidade relativa. Ey, ohne Witz, was macht sie denn da? Ist sie bescheuert? Guckt sie euch an. Sie ist auf der falschen Seite. Was soll das? No caso aqui do carro, então vamos lá. Esse carro está indo aqui. Ele tem a velocidade maior, não é? O de trás não está se aproximando. Então a velocidade relativa dos dois vai ser essa menos essa. Por quê? Porque esse está indo para frente. Pensa, se eles estivessem indo na mesma direção, seria mais, não é? Pensa, esse está vindo e esse está vindo ao encontro. Vai ser essa mais essa, eles vão se encontrar mais rápido, não é? Se esse estiver parado e esse estiver em movimento, a velocidade, vamos supor que esse daqui está com velocidade 10, vai ser 10, 10, 10, 10, bateu. Agora, se esse está com 10 e esse 10, ele vai ser 10, 10, 20, eles vão chegar rápido, 20. Agora, se esse está para o outro lado, vai demorar um pouco mais, né? Então é menos, vai ser 20, vamos supor que esse está com 20 e esse com 10.
Então ele vai chegar com uma velocidade de 10 aqui, 20 menos 10. Vai chegar com uma velocidade de 10, tá? Então era isso, era uma questão conceitual, lembrar a velocidade relativa e intuitiva. Se você pensasse um pouco, dava para matar essa charada aí. Questão letra E. Então vamos lá, a última questão ela fala das leis de Kepler, ou seja, fala da órbita planetária em torno do Sol. E aí vamos a ela. O estudo das leis de Kepler e a gravitação universal nos permite compreender a órbita dos planetas ao redor do Sol. Assim, ao analisarmos os movimentos dos planetas no periélio, ponto de trajetória em que determinado planeta está mais próximo do Sol, e no afélio, ponto da trajetória em que o planeta está mais distante do Sol, podemos observar que esse planeta, então ele está falando de um planeta ao redor do Sol. Aí ele falou do periélio, que então, pela lei de Kepler, né, os planetas eles orbitam órbitas elípticas, não órbitas circulares, como a gente pode ver aqui nesse simulador. Então, os planetas têm uma órbita elíptica. Ora ele está mais próximo do Sol, ora ele está mais distante. Quando ele está mais próximo, mais perto, periélio. Quando ele está mais afastado, afélio. E a sua velocidade varia, ou seja, ele tem uma aceleração. Quando ele chega mais próximo do Sol, a velocidade dele aumenta, como a gente pode ver aqui. E quando ele está mais distante, a velocidade dele diminui. E aí com isso a gente pode analisar as alternativas para ver qual que é a correta. Então vamos lá, alternativa A. No afélio, então quando ele está afastado, apesar de ter variações de velocidade maiores, então já está errado, né? Aí ele fala, apesar disso, a força gravitacional é menos intensa. Essa parte é verdadeira. A força gravitacional quando ele está longe é menor do que quando ele está perto, porque a gravidade depende da distância, né? A força gravitacional depende da distância. Mas essa primeira frase aí que está errada. Ele sofre mais variações no periélio, como a gente pode ver aqui, ó. No afélio ele quase não varia a velocidade. Quando ele chega lá no periélio, ele vai ter uma aceleração maior, né? A força gravitacional é maior, então a aceleração também é maior. Então ele varia mais a velocidade no periélio. Aí vamos ver a B. No periélio, apesar de ter variações de velocidade menores, então já está errado. A gente acabou de ver que no periélio a variação é maior. Em relação ao resto da órbita, a força gravitacional é mais intensa. Então, de novo, essa segunda parte da sentença aí tá certo. A força gravitacional é mais intensa no periélio. Porém, ele errou aí essa parte aí da velocidade menor, né? Ele tem velocidade maior no periélio. Vamos ver assim. Ao se aproximar do periélio, terá maior aceleração se estiver mais próximo do Sol. Então, verdadeiro isso daí. Então a gente pode ver aqui, ó, que ele chega mais próximo do Sol, ele tem aceleração maior. E se a gente ainda fizesse uma outra, ele mais próximo ainda do Sol, a gente ia ver que a velocidade dele ia variar mais ainda, né? Uma outra órbita com uma velocidade mais próxima do Sol, a gente ia ver que a velocidade dele ia ser bem maior. Então é a alternativa correta aí, letra C. Então vamos ver a D. Ao se aproximar do afélio, terá maior aceleração, então já está errado. Se estiver mais distante do Sol, então está errado. A aceleração maior é quando ele está mais próximo, né? Então não no afélio. E a última E. Na região do periélio percorre uma distância menor em um mesmo intervalo de tempo do que na região do afélio. Então é errada essa daí, né? Porque como ele tem a velocidade maior, ele percorre um espaço maior no mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui vamos por em 2 segundos, ó, 1, 2, ele percorreu tudo aquilo aqui, ó, 1, 2, ele percorreu bem menos, né? Então a alternativa correta para finalizar aí o Saresp de 2024 é a alternativa C.